baixíssima. Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Votos de paz e alegria a todos. Então, nossa tarefa na tarde de hoje é tratar de um assunto muito interessante, como todos, né? Dentro do Evangelho, dentro da Bíblia. A Bíblia compõe o Velho e o Novo Testamento, né? Então, a gente vai perceber que antes da própria vinda do Messias, antes da própria vinda de Jesus na Terra, ocorreram várias curas com fenômenos extraordinários. Então, são várias as curas relacionadas desde o Velho Testamento. Quando ocorreu a saída do Egito, quando Moisés conseguiu convencer o faraó, e aí eles então foram fazer a peregrinação, que durou 40 anos, até que pudessem alcançar a Canaã prometida, terra prometida. Não obstante, Moisés tenha avistado ao longe o cume das montanhas, mas ele desencarnou antes de pisar a terra. E durante aquela peregrinação, no deserto, havia um tipo de serpente com uma picada mortífera. E como essa serpente ela oculta debaixo da areia ou dos pedregulhos, os homens, as pessoas, não notavam a presença dessa serpente. E muitos eram picados. E, com certeza, muitos constrangimentos. Algumas pessoas, por certo, faleciam pela mordedura daquela serpente. Então, Moisés recebeu uma orientação espiritual seguinte, que ele iria no cajado esculpir como que a cabeça daquela serpente. E todo aquele que fosse picado por aquela serpente se detinha e olhava para aquela imagem e eram curados. Olha que coisa extraordinária. Nós vamos ver a mediunidade de Moisés era algo assim extraordinário, né? Então nós vamos perceber que havia ali um processo de cura através do magnetismo. Obviamente que energia impregnada, não tão somente usando aquele instrumento, porque ao longo dos tempos os homens sempre necessitaram de alguma coisa visual, alguma coisa física para relacionar com aspectos íntimos, da própria compreensão da fé, né? Até que hoje, com o advento do Espiritismo, nós sabemos que não necessitamos mais de apetrechos exteriores, porque o culto ele tem que ser interno. O próprio Jesus dissera que haveria tempo, e esse tempo haveria de chegar, e nós estamos vivendo nesses momentos, em que nós não adoraríamos a Deus nem no templo de Jerusalém, nem no monte. Hoje nós podemos compreender que, mesmo no centro espírita, nós temos que adorar em espírito e verdade, na nossa intimidade. Então, independente da gente estar dentro da casa espírita, dentro de um templo, dentro de uma igreja, nós vamos adorar a Deus com o nosso sentimento, com a nossa intimidade, né? Que é o altar sagrado da presença divina em nós. Então, vários israelitas foram curados nesse processo, né? No livro de Samuel, capítulo 1, versículo 19 e 20, tem a cura de Ana. Ana era uma matriarca que já estava com uma certa idade e ela era infértil. E a ela foi dado, por um processo de tratamento espiritual, uma cura espiritual da sua infertilidade, a oportunidade de ser mãe. Nós, inclusive, já vimos isso acontecer num centro espírita em Belo Horizonte, onde uma companheira fazia tratamentos e já tinham gastado muito dinheiro tentando o processo da fertilização, até que, em determinado momento, um espírito benfeitor disse a ela que, em pouco tempo, e até precisou, mais ou menos, a época em que ela iria estar grávida. E aconteceu. Um outro fator muito interessante, na família das pessoas que me encaminhavam, inclusive,
espírita, uma pessoa havia feito a laqueadura tubária, com o corte das trompas para não engravidar. E passaram-se alguns tempos, essa pessoa engravidou. E aí, com certeza, ela ficou muito brava, né? E foi reclamar com o médico. Na hora do parto, eles foram fazer a observação, havia feito uma ponte de ligação de uma forma muito inusitada, religando as trompas. E aí, passaram-se os tempos, família espírita de muitos anos, né? Determinada reunião, uma entidade diz que não era o momento e que havia aquele compromisso, a espiritualidade então fez uma ligação, né? Ali como que reestruturando as células para que o óvulo tivesse a passagem e ocorresse a fecundação. Olha que coisa extraordinária. Então foi uma cura de intercessão. Cura porque tudo aquilo que é sequelado, de uma certa forma, adoece. Então, a gente vai compreender que muitas coisas que a gente faz no nosso próprio corpo criam situações que, se não imediatas, para o futuro, em determinadas doenças, né? O próprio abuso do álcool, do fumo, e até mesmo da nossa própria ira. A pessoa que se enraivece com muita facilidade, ela vai opilando, né, o seu sistema com o fígado que vai se estrambelhando. Tem uma cura muito interessante no livro de Reis, no segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 14. E foi o profeta Eliseu quem realizou essa cura. É a cura de Naamã. Ele era leproso e Eliseu disse a ele que se ele fosse ao rio e se lavasse por 7 vezes, saindo pela 7ª vez, ele estaria curado. E o companheiro fica assim um pouco intrigado com aquilo, porque queria que Naamã pusesse as mãos e ele já saísse curado. Bom, mas assim o fez. E o que aconteceu? Saindo ele da 7ª vez que ele se banhou no rio, a sua carne se tornou sã como de uma criança. Então, curas vêm acontecendo ao longo dos séculos, ao longo dos milênios. Por que essas curas acontecem? Dando ao indivíduo um certo conforto ou reconforto para que ele possa prosseguir nas suas lutas, nas suas provações, nas suas provas e nas suas expiações. Nós vamos perceber que todos os indivíduos que foram curados voltaram um dia a enfermar ou até mesmo desencarnaram sem estarem doentes. Porque é um processo natural. O nosso corpo físico é um templo transitório para que o nosso espírito possa vivenciar as experiências necessárias durante o período que for programado. Ninguém vai ficar extrapolando o tempo, a não ser por misericórdia. Alguns casos de pessoas protelar para o seu desencarne por causa de algum trabalho, de algum compromisso, de alguma coisa benéfica que estava fazendo, em benefício e principalmente em benefício de um próximo. Certo? Ezequias é curado de uma úlcera mortal também, no segundo livro de Reis, versículos 20, no capítulo 20, versículos 5 a 7. E aí nós vamos perceber que as curas vão sendo como que aumentadas à medida da chegada de Jesus. Quando Jesus vem ao planeta, obviamente dentro de toda uma programação, porque no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Nós vamos ver essa fala muito interessante na introdução do capítulo 1 do evangelista João, porque ele estava na promessa através dos profetas, de que ele viria. O próprio Cristo viria para nos orientar, nos direcionar, né? Como se diz, pavimentar a nossa estrada através do ensinamento. E nós, através da assimilação desse ensinamento, vamos aí fazendo a estrutura da nossa evolução dentro do processo de compreensão à medida da nossa maturação, né? E assimilação. Então, nós vamos perceber, por exemplo, Jesus realizando várias curas. Jesus fez tantas curas que são catalogadas
ao número de centenas. Mas Jesus não curou a todos. Jesus não curou a todos. E aí a gente vai compreender que até aqueles que o próprio Jesus curara também voltaram a enfermar em determinado momento, até um processo da desencarnação. As curas que a espiritualidade realiza para com os nossos corpos físicos são como que nos dando um tempo. Porque, em realidade, quando a gente está sofrendo um processo de dor, é muito difícil. Ainda comentávamos há pouco, né, no nosso estudo doutrinário, quando a gente está sentindo uma dor, essa dor é muito incômoda e a gente quer ficar livre dela para dar sequência na nossa caminhada sem aquele incômodo. Imaginemos, por exemplo, uma pessoa que está com uma terrível dor de cabeça. Né? É algo que realmente incomoda. Tira-nos do alinhamento. Tira-nos do equilíbrio. É uma perturbação. E assim, temos várias dores, né, no nosso corpo físico. Mas existe uma dor mais profunda que a dor moral, né? A dor moral, essa realmente, e a gente vai comentar sobre ela daqui a pouco. Nós vamos ver que no Velho Testamento houveram situações interessantíssimas de curas, e a gente vai falar com muito cuidado para não ferir suscetibilidade, porque muitas vezes as pessoas não concordam com o ponto de vista, cada um tem o seu, né? Mas houve cura de morte. Elias, Eliseu, eles realizaram ressurreições, que nós vamos ver depois com o próprio Jesus, que realizou 3. Jesus ressuscitou a filha de Lázaro, a filha de Jairo, ressuscitou a menina, o filho da viúva de Naim, e ressuscitou a Lázaro. É a chamada ressurreição da morte, mas que a gente vai compreender que, na realidade, é um chamamento para a verdadeira vida. E aí a gente vai compreender do porquê que isso aconteceu, né? Porque já João vai trazer fala bem considerável do profeta Isaías, quando ele dizia assim: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e entendam com o coração, e se convertam e eu os cure. A gente vai começar a ter uma compreensão, né, no aspecto psicológico das enfermidades. É justamente por causa da dureza do nosso comportamento psicológico, do nosso comportamento na estrutura da nossa emoção, muitas vezes na dificuldade de aceitação da própria vida, da rebeldia que nós temos para com a vida, da rebeldia que nós temos para com a lei divina, porque a lei divina ela está estruturada na nossa consciência. Os Espíritos disseram, quando Kardec questionou onde está inscrita, inserida, esculpida a lei divina, a lei natural, a lei de Deus, e os Espíritos responderam, na consciência. Acontece que muitas vezes as nossas consciências estão como que obnubiladas, escurecidas, por uma série de situações que nós mesmos provocamos. Porque quando nós estamos na estrutura natural, no segmento natural, a vida prossegue e vão clareando os caminhos e as possibilidades de conformidade com as necessidades e o percurso que nós vamos alcançando. Mas é o endurecimento de coração que dificulta a nossa verdadeira cura. Então nós vamos percebendo, Jesus possibilitou a muitos com a cura do corpo físico temporal. Mas vamos considerar que esses espíritos imortais, ao longo dos séculos, a posterior à cura, reencarnaram e tiveram várias dificuldades também, né? Como nós, por exemplo, que estamos aqui nesse momento, nós estamos vivendo a primeira existência ou a única existência. A lógica e o raciocínio, pelas próprias impressões que a gente carrega conosco, já nos diz que nós não estamos aqui de uma única existência. Nós somos espíritos velhos. Nós somos espíritos que estamos fazendo aí, no ramerão das reencarnações, muitas e muitas experiências e experimentações no corpo físico.
E cada um de nós é acometido de uma determinada dificuldade. Se não é uma dificuldade no campo físico, no corpo físico, nós temos o nosso mental. Porque somos espíritos ainda caminhantes de um processo longo de experimentações. Somos aprendizes, constantes aprendizes. Em cada encarnação, estamos sendo motivados e estimulados pela própria vida no convívio com a sociedade, com a família, com as pessoas e com a nossa própria intimidade nas experimentações diante de tudo isso, que nos motivam a buscar compreensão, conhecimento. E, como Jesus dissera no capítulo 8, versículo 32 de João, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando a gente sabe que tem alguma dificuldade, alguma perturbação no nosso corpo físico, e isso, de uma certa forma, é um alvitre espiritual. É um convite para que a gente faça reflexões em torno do nosso comportamento, em torno daquilo que a gente está vivenciando, ou então é uma resposta daquilo que a gente já vivenciou no passado. Porque a maioria das doenças são kármicas. Aliás, não existem doenças. Não existem doenças. Porque Deus, na sua grandeza, ele não cria nada imperfeito, nada impuro. Nós mesmos não podemos dizer que somos imperfeitos, porque somos criação de Deus. Nós somos perfectíveis, mas não imperfeitos. A gente costuma dizer, no aspecto filosófico e até poético, nas minhas imperfeições, porque, na verdade, nós podemos dizer nas minhas perfectibilidades, ou seja, naquilo que ainda não alcancei de grandeza, mas que vou alcançar um dia. Mas Deus, ele nos criou simples e ignorantes, e à medida das reencarnações, nós vamos aprendendo e considerando aspectos mais elevados, a partir do momento em que a gente se dá abertura para o conhecimento espiritual. Então, nós temos que ter essa abertura no sentido de permitir que a nossa mente, que a nossa consciência vá se inteirando das nossas responsabilidades através da busca do conhecimento. E conhecereis a verdade vos libertará. Então, a gente vai percebendo, por exemplo, eu tenho uma determinada deficiência no meu corpo físico, um determinado órgão do meu corpo físico não funciona bem. Eu estou com dificuldade, ou então surgiu em determinado momento, se não é de nascença, surgiu em determinado momento. Aquilo tem um porquê. Não é por acaso. Se não foi por um distúrbio devido à minha invigilância, na questão da alimentação, na questão de vícios que degeneram as células do meu corpo físico, e que surgiu em determinado momento, é porque realmente tinha que acontecer. São os convites, são os despertamentos. Tem um porquê. Tem determinadas falas de Jesus, quando ele diz, por exemplo, se os teus olhos te escandalizarem, é melhor arrancá-lo, lançá-lo para longe de ti, do que entrar na vida, né? Com aquela dificuldade, com aquela perturbação, com aquela visão deturpada, que a gente pode considerar que é uma cegueira. Não é que o indivíduo vai pegar uma faca e enfiar dentro do orifício ocular e arrancar os olhos, né? Não. Ele está falando de reencarnação, de alguém que comprometeu a sua visão e vai reencarnar com um problema de cegueira, com um glaucoma, alguma coisa que vai trazer sempre uma perturbação, uma dor, porque através do olhar ele se comprometeu. Nós vamos perceber que pessoas, Jesus inclusive curou gagos, mudos, surdos. Tudo isso tem um porquê. A deturpação daquilo que a gente ouve e que leva muitas vezes a consequências de até tragédias, pela fala que a gente repassa, faz com que o indivíduo renasça com surdez e mudez. Quando não, até com gagueira, porque a gagueira é algo que traz um constrangimento para o indivíduo. Nada acontece. Os aleijões, as deficiências físicas, Jesus curou vários. Mas não curou a todos, conforme nós dissemos. Era tudo dentro de uma programação. Tem um fato interessante, uma determinada crônica, de uma jovem que fora convertida e ela convivia com Jesus. E ela era paralítica, paraplégica.
Certa feita, ela estava muito entristecida e Jesus, auscultando o sentimento, percebeu que ela sentia-se motivada a pedir para que ele a curasse. E Jesus antecipa dizendo que seria melhor que ela permanecesse daquela forma. E ela compreendeu, aqueceu e levou até o último dia da sua encarnação paralítica, paraplégica, porque ali seria a grande libertação, porque ela havia se comprometido de maneira tal que, em determinado momento, ela sendo curada, ela poderia vir a cair novamente na dificuldade. Vocês querem ver, por exemplo, Natanael ben Elias, o paralítico de Cafarnaum. Tinha uma vida muito constrangida, porque mendigava, alguém tinha que colocá-lo à margem do caminho para que ele pudesse coletar migalhas para a sua subsistência. Em determinado dia, a casa de Simão Pedro estava abarrotada de pessoas, de maneira tal que ninguém tinha acesso pela porta de entrada. Amigos de Natanael abriram um buraco no telhado da casa de Simão Pedro e baixaram ali o seu leito. O leito era a capa. O indivíduo usava aquela capa para tudo, para se acobertar por frio, inclusive até para dormir. E eles então amarraram as extremidades, desceram aquele paralítico lá no meio onde Jesus estava falando para as pessoas, inclusive para fariseus e saduceus, que estavam presentes na casa de Simão Pedro. Quando eles baixam, e ali aquele indivíduo, né, com o corpo encarquilhado, com dificuldades, né, desnutrido, inclusive, Jesus de imediato disse assim, chamando pelo nome, Natanael ben Elias. E ele então se volta e diz, mas Senhor, tu me conheces? Como sabes o meu nome? Aí Jesus diz para ele, eu te conheço muito antes. Porque Jesus conhece a cada um de nós, gente. E não é da encarnação nem do nome da atualidade, não. Ele nos conhece do princípio em que ele nos tomou para servir de nosso guia e de nosso modelo. Há muitos e muitos tempos que a gente nem se faz perceber na quantia matemática do tempo o quanto nós estamos aí sendo orientados por ele. Então Jesus fala, eu te conheço já muito. Ele fica impressionado, porque eu não conhecia Jesus. E Jesus me chama pelo nome. Então, Jesus, por misericórdia, realiza a cura extraordinária daquele paralítico. E ele, então, revigorado, restabelecido, saindo ali daquele ambiente, volta à vida comum. Mais à tarde, Simão Pedro, alegre, feliz, porque Jesus havia feito aquela realização de cura milagrosa, né? Extraordinária, porque Jesus tem um conhecimento amplo e profundo do fluido cósmico universal e ele manipula, obviamente, as curas de acordo com a sua vontade. Porque a mim, isso Jesus dizendo, todo o poder foi dado entre a terra e o céu por meu Pai. Todo o poder, gente, todo o poder. Então não vem falar, porque o Espírito não aceita isso, não aceita aquilo. Jesus tem todo o poder de realizar o que ele quer. Ele materializava, ele desmaterializava, ele ressuscitava, ele andava sobre as águas, ele se desfazia e refazia. É o poder que ele tem, é o conhecimento que ele tem. Não aceito ressurreição. Paulo fala que se aquele que se diz cristão não aceita que Jesus ressuscitou, então a sua fé é falha. Porque ele ressuscitou. E ressuscitou outros também. Inclusive, é motivo de discórdia no meio espírita, porque não há aquela observação do espírito no sentido de ter olhos de ver e ouvidos, porque no item 4, do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, na sutileza, vai dizer de que Lázaro ressuscitou. Podem procurar, porque em determinado momento em a Gênesis vai dizer da questão da catalepsia, falando para científicos àquele momento, mas falando para quem tem fé, em outro, em O Evangelho segundo o Espiritismo, item 4, capítulo 4, muito sutil, quando ele vai dizer que da Elias trata-se do processo de reencarnação através de João Batista, mas que Lázaro é ressurreição.
Ok? Então, todo o poder foi dado a ele. E todos aqueles que, obviamente, foram seus instrumentos, como o próprio profeta Eliseu e Elias. Elias, o profeta adorado de Israel, que realizava coisas extraordinárias, né? Então, nós vamos dizer aqui, por exemplo, que no capítulo 2 de Marcos, versículos de 1 a 9, Jesus perdoa até pecados. Ele é capaz de perdoar até pecados. Quando dentro da sinagoga, ele cura a mão, o homem da mão mirrada, era muito fácil para ele dizer assim, você está curado, e curava. Mas aí ele, para buscar mais motivação de assimilação, e até que o que causava irritabilidade nos fariseus e nos saduceus, ele dizia que eu vim e posso até perdoar pecados. E eles achavam aquilo um absurdo, né? Quem é esse que se diz perdoador de pecados? E aí ele diz, estende a sua mão, porque o homem tinha a sua mão defeituosa, de nascença. Então, Jesus fez coisas extraordinárias. Além das curas, né? Ele curou o cego, que foi, inclusive, motivado pelo o motivador do próprio Zaqueu a buscar conhecer, o cego de Jericó, onde Zaqueu vivia. O cego de Jericó era mendigo, vivia pedindo nas casas, e ele pedia sempre a casa de Zaqueu, o publicano, e Zaqueu o auxiliava, dando ali os recursos que ele necessitava de imediato, né? E ele é curado por Jesus. Um cego que tinha suas dificuldades. Imaginemos nós que temos essa bênção da visão, se passarmos por uma provação constrangedora da cegueira. Já imaginaram? Agora imaginemos um indivíduo que vive por muitos e muitos tempos nessa situação. Em determinado momento, se aproxima de Jesus e diz, Senhor, se tu queres, eu posso ver. E Jesus diz, eu quero. E aí o indivíduo passa a ver. É uma coisa extraordinária, não é? Agora, isso causava irritação aos sacerdotes do templo, e do sinédrio e da sinagoga, porque eles não eram capazes de realizar aquilo. Inclusive, tem narrativas de que eles sabiam que ele era o Messias e o mataram por inveja. Olha que coisa absurda, gente. Vejam o que é a doença. Aí a gente vai novamente. Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e entendam com o coração e se convertam e eu os cure. Então, a verdadeira cura ocorre no processo da conversão, da aceitação, da transformação da nossa intimidade em religação com Deus, através de Jesus Cristo, através dos bons espíritos, através do bem, através do amor, através da caridade. Porque, inclusive, o que vai como que amolecendo essa estrutura enrijecida do nosso coração, que é o símbolo do sentimento, é o trabalho da caridade. O indivíduo enfermo, quando ele começa a fazer caridade, começa ali o seu processo de cura. Entenderam aqui? Cegou-lhes os olhos, endureceram o coração. Porque através da compreensão dessas dificuldades, da nossa visão obnubilada, escurecida, e da rigidez que nós carregamos, e sentimos essa dificuldade, porque muitas vezes a gente quer amar e tem dificuldade. A gente quer ver e algo obscurecendo a nossa visão nos impede, mas a motivação, a vontade, já vai começar o processamento da cura, da transformação. Por isso que a caridade é a medicina homeopática, que a gente vai fazendo dose a dose. Hoje eu faço um bem, amanhã eu faço um outro. De maneira tal que um dia o indivíduo se sente motivado a fazer bem durante todos os dias, de todas as semanas, de toda a sua vida. Né? Jesus, inclusive, disse que nós estaremos atendendo diante dele quando atendemos aos mais pequeninos necessitados da terra, aos sofredores.
quando ele diz, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estive nu e me vestistes, enfermo e no cárcere fostes me visitar. Senhor, quando foi que tivemos essa situação? Aí ele disse, quando atenderes a um dos meus mais pequeninos, serás a mim mesmo, ou para comigo mesmo que estarei fazendo. Mas ele vai dizer também, tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estive nu e não me vestiste, estive enfermo e no cárcere não me visitaste. Quando foi isso? Quando deixares de fazer um dos meus pequeninos, estarás fazendo para comigo mesmo. Então, a nossa gratidão para com tudo que nós temos recebido, e olha, gente, muitas doenças poderiam acometer o nosso corpo físico e nós não nos damos conta. E a misericórdia da espiritualidade, de uma certa forma, como que intervém para que a gente possa ter motivação dentro dos compromissos que nós assumimos ou dentro dos compromissos que a gente está com diante de um familiar. Tem um caso interessante na obra de Chico Xavier, André Luiz aqui relata. Um senhor estava já com a sua programação para desencarne, mas por causa do netinho, que tinha uma ligação muito grande com ele, o espírito, ele teve uma ampliação dos seus dias de vida de 15 anos, para que ele pudesse acompanhar o neto. Para vocês verem o que é o vínculo da afetividade. Ele poderia ter desencarnado, vamos dizer, ali, tipo aos 50 anos de idade, mas por causa do neto ele veio desencarnar, isso aí é conta nossa, tá? Aos 65, porque ele teve uma moratória espiritual. O Chico Xavier teve várias moratórias por misericórdia em nosso favor, não por necessidade de merecimento dele, não. Por nossa necessidade e por misericórdia. Ele poderia ter desencarnado há muito tempo, mas ele foi. E quantas vezes a gente acompanhou, né? Agora o Chico vai, agora o Chico vai. E o Chico levantava e continuava trabalhando. Né? Então, gente, nós vamos perceber que, como dizia Hahnemann, não existem doenças, existem doentes. Existem doentes. Porque se existissem doenças, seria uma coisa criada por Deus. Não. Existem doentes. Tanto que a dor de cabeça de um é diferente da dor de cabeça do outro. A diarreia de um atua de um jeito diferente do outro. E assim por diante. São distúrbios. São distúrbios. Na nossa fisiologia. O câncer, que está em um determinado indivíduo, num determinado órgão, atua diferentemente em outro. E algo muito interessante para a gente perceber que a enfermidade, ela, na realidade, é do indivíduo. Vamos dizer, o indivíduo descobre que ele está com uma célula tumoral em determinado órgão. Aí faz-se ali uma cirurgia e sequela uma grande parte, segundo os médicos, mapeia ali um determinado campo para retirar aquilo que possa vir a trazer uma consequência mais drástica. Ok, está curado, aí faz um procedimento, toma medicação, faz a quimioterapia, a radioterapia, perfeito. Passam-se alguns anos, aí vai aparecer em outro órgão. O porquê disso? Hoje a ciência espírita vai dizer da questão do perispírito, que é onde ocorrem as curas verdadeiras. Porque se o perispírito não está curado, o que vai acontecer? O indivíduo vai ter até tempo, de algumas semanas, de alguns meses, anos, talvez até décadas. Mas aquilo haverá de fazer um determinado percurso e atingir um outro órgão, e muitas vezes um órgão vital. Porque cortou aquilo que está no corpo físico, mas continua no perispírito. Então, nós vamos perceber que o indivíduo continua doente. E através dessa doença, dessa enfermidade, é que vai acontecer a cura ou a libertação consciencial daquilo que o indivíduo se lesou numa existência anterior. Então, vamos dizer, a pessoa que tem o hábito de comer em excesso, ela vai causar distúrbios gastrointestinais no processo da digestão, da elaboração daquele, né? Ela vai ter problemas no futuro com o seu estômago.
a própria racionalidade, né? Nós vamos ver que Jesus que realizava curas de maneira tal em que até de se aproximar de Jesus, o indivíduo se sentia curado. Tem um caso, por exemplo, da mulher hemorraísta. Imagina, a mulher hemorrágica, ela tinha 12 anos naquela situação. As senhoras que têm o fluxo menstrual sabem do inconveniente, da dificuldade que isso acarreta mensalmente nas vidas das senhoras, né? Agora, já imaginaram uma pessoa que tem um fluxo constante durante 12 anos, ininterruptos? Àquele tempo, como ainda em algumas culturas, a mulher no período menstrual ela é considerada impura. Vocês sabem disso, né? Então, imagina aquela mulher, ela era tida como uma mulher impura. Muitas pessoas até evitavam convívio com ela. Que constrangimento. E aquele tempo, há 2000 anos, quando a mulher não tinha nenhuma consideração para com os reconhecimentos do homem, inclusive foi Jesus quem fez isso. Jesus quem fez o primeiro processo do reconhecimento do movimento feminino, não feminista, feminino, que é belo, né? Inclusive até considerando dentro da parte masculina, para que o homem possa sentir que o coração é a representação da mulher dentro do homem e o cérebro é a representação do homem dentro da mulher. Razão e sentimento, um equilíbrio para que possam ambos conviverem e fazerem a sua trajetória juntos. E aquela mulher, então, envergonhada e sabedora do constrangimento das pessoas que poderiam reconhecê-la, Jesus está passando numa viela com seus discípulos e uma multidão, de maneira tal que eles esbarravam uns dos outros. Aquela mulher pensa consigo mesma, se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu estarei curada. E assim ela procede. Quando ela toca nas vestes de Jesus, Jesus para, todos param, e Jesus fala assim, quem me tocou? Aí os discípulos se voltam para ele, Senhor, as pessoas se acotovelam e o Senhor pergunta quem te tocou. Mas é um toque diferente. Alguém me tocou porque eu senti saindo de mim virtudes. Olha que coisa extraordinária. Jesus é a virtude constante. E aquele momento físico em que ele caminhava, desfilando com seu amor sobre a face da terra, a mulher sabedora das suas virtudes, dos seus valores, da sua potência crística e amorosa, ela teve a fé de que tão somente tocando nas vestes ela seria curada. E aí então, alguém me tocou. E ela então fala assim, eu te toquei, Senhor, e dá o testemunho. Inclusive, Jesus diz naquele momento imediato que ela estava curada, naquele momento para sempre. Por causa da fé que aquela criatura alimentava em si. O centurião de Cafarnaum, centurião aqueles que, no momento em que o Império Romano se impunha ali o seu poder na região da Palestina, em determinados pontos haviam ali os seus centuriões com as centúrias. De maneira que havia ali muitos e muitos soldados romanos dispersos por toda a Palestina. Esse centurião estava muito comovido porque o seu velho servo estava enfermo numa situação muito constrangedora, a ponto já de demonstrar à beira da desencarnação. Ele, então, manda servos ao encontro de Jesus, para que Jesus pudesse curar o seu servo. Olha que coisa extraordinária. A gente vai perceber dos relatos e compreender a grandeza dos indivíduos à medida da sua assimilação e compreensão daquilo que se processa. Ele, então, manda, a pedido, né, que Jesus pudesse vir curar o seu servo. E Jesus, de imediato, se prontifica e vai com seus discípulos se aproximando da casa do centurião. Aí o centurião diz o seguinte, volta lá e fala para ele, Senhor, eu não sou digno de que entreis debaixo do meu telhado. Ele não se considerava digno. Mas diz tão somente uma palavra e meu criado sarará, curará.
Porque eu também sou homem tido à autoridade. E digo aos meus, vai e faz isso. E ele vai e faz. Vem e faz. E ele vem e faz. Jesus fala assim, olha, nem no templo, nem em Jerusalém eu encontrei tamanha motivação e compreensão de fé. Porque ele vai dizer de um homem que era considerado fora dos princípios da assimilação da fé dos judeus. Um cidadão romano, um gentio, assim eram considerados. E aí ele fala, vai e o seu servo está curado. Então, e ele que já tinha se aproximado, então, para dizer de si mesmo, né? Quando ele chega, ele percebe que o servo estava curado. E ele então só faz aquela pergunta, a que horas isso aconteceu? Tal hora. Aí, justamente o momento em que eu estava com Jesus. Só para certificar-se. Jesus fala que nem no templo ele reconheceu uma fé tão grande. Aí a gente vai perceber o conhecimento e a evolução espiritual daquele centurião. Ele tinha o conhecimento de que Jesus tinha um comando de uma pleiade de espíritos que o serviam. E que, obviamente, ao seu comando ele dizia, vai lá e libera aquele processo de enfermidade e cura aquele indivíduo ao meu comando, à minha ordenação. Porque a ordenação e o comando de Jesus é a ordenação do amor puro e plenificado na terra. E em todos os órgãos em que ele envolve com seu amor. Porque Jesus ele não é responsável só pelo nosso planeta, não. Tem outras ovelhas de outros apriscos, né? Ele fala, tenho outras ovelhas em outros apriscos, que a mim convém reuni-las num só rebanho, onde haverá um só pastor. A grandeza desse ser extraordinário, né? Que foi Jesus. Gente, curas coletivas. Aconteciam curas, assim, inesperadas, ao momento em que Jesus estava pregando. No Sermão das Bem-aventuranças, ou vamos dizer, no Sermão da Montanha, que as Bem-aventuranças é apenas a introdução, no capítulo 5 de Mateus, versículos de 1 a 12, mas vai até o capítulo 7, capítulo 5, 6 e 7, em que Emmanuel diz que Jesus esteve ali por 5 horas, pregando e curando, e orientando, né? Houveram curas extraordinárias de pessoas que simplesmente se levantavam e começavam a dar glória a Deus pela cura, pelo benefício que sentiam. Então foram muitos, né, que Jesus curou. A questão dos endemoniados é a cura do processo libertador das obsessões constrangedoras. Jesus curava, assim, com o seu amor, com a sua autoridade, afastando os espíritos perturbados e perturbadores. Tem o caso do menino, que o pai, com um constrangimento muito grande, chega e fala, Senhor, cura o meu filho. Porque ora ele cai na água, ora ele cai no fogo. Não é na água e no fogo no sentido físico. A água da calmaria e o fogo da agitação. Ele tinha um processo perturbador de epilepsia. Era para chamar a atenção. Espírito imundo, afasta. Espírito endemoniado, afasta. Ele falava assim, mas o homem, depois, com a doutrina espírita, reconhece e sabe estruturadas. Assim como acontece. Para que você não se torne réu de juízo. O réu de juízo é o processo da consciência culpada, sabedor daquilo que nós fizemos. Quando a gente faz um mal para o próximo, a gente sabe e carrega aquilo constantemente. Enquanto a gente não sai daquela situação, o nosso espírito é constrangido ao sofrimento. E as perturbações espirituais do processo das obsessões são enfermidades dessa natureza, em que tem que haver o perdão ou pedido de perdão, e se o indivíduo não perdoa, já é o problema dele. Mas tem que haver a humildade do indivíduo que busca o pedido de perdão. Então nós temos que, se magoamos alguém, reconhecermos a nossa falha e pedirmos perdão. Mas perdão verdadeiro com humildade. Muitos haverão de nos perdoar, outros talvez não, mas aí já é problema dele. O nosso problema é conciliar. Por isso que Jesus fala, concilia-te
Se você tem uma dificuldade com o seu companheiro, com a sua companheira, com um amigo, uma amiga, um parente, faz o possível, trabalha, porque a gente tem uma dureza, né? O coração é enrijecido. Ah, mas eu não posso fazer isso porque fulano fez isso, fez aquilo, eu fiz. Não. Tenhamos a humildade e cheguemos pensando desculpa. Pedir desculpa é mais fácil do que pedir perdão. Mas se a gente tiver coragem, peça perdão. Peça perdão, isso é buscar conciliar. E se houver o perdão por parte do outro, olha que alegria, que leveza. Se não houver, aí já é problema dele. Eu já vi isso acontecer. Ah, não perdoa não. Porque você que fez sofrer, a pessoa continua. E às vezes a feridinha era desse tamanhozinho fica um feridão, porque a pessoa vai... Você já viu a pessoa que tem uma coceira? Às vezes o mosquitinho dá uma picadinha, é uma bolinha só, e vai coçando, coçando, coçando até ferir e ficar uma coisa. Assim é o indivíduo que se permite constranger pelo não perdão, pela incompreensão, pela incapacidade de amar e de perdoar. E Jesus prossegue fazendo as suas curas, né? Na ordenação dos 12, no capítulo 10 de Mateus, quando ele vai fazer a convocação dos 12 discípulos, ele vai dizer o seguinte: curai leprosos, curai todo tipo de enfermidade, todo mal, inclusive limpar os leprosos. Mas ele vai dizer: de graça recebeste, de graças dai. O compromisso é esse. Por isso que aqui no centro, a pessoa que veio para fazer um tratamento, ela vai fazer o preenchimento de uma fichinha, por causa do processo que a gente tem, né, o compromisso de disciplina, mas ninguém aqui vai pedir um cheque, ou vai pedir um pagamento para isso não, porque é gratuito. E não vai fazer permuta. A pessoa comprometida com Cristo, ela não vai fazer troca, permuta em favor de forma alguma, ela vai simplesmente doar. Porque assim foi Jesus para conosco. Ele não cobrava nada, ele não pedia nada, a não ser motivar o nosso amor. A ordenação dele vem desde o Velho Testamento. Amai-vos uns aos outros. Isso está no imperativo. Porque isso é bom e agradável a Deus e faz bem para nós mesmos. Lá em Levítico capítulo 19, já dizia que a gente deveria amar o nosso próximo como a nós mesmos. Moisés trouxe-nos os 10 mandamentos, que são doses mais que homeopáticas de cura, medicinais de cura. E Jesus vai fazer a redução dos 10 mandamentos, transformando em apenas 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu amor, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. São 2 mandamentos. Amar a Deus é o próximo. Agora, eu não posso fazer amar com exigência, porque o amor que exige, ele é um amor doente. O amor que quer reconhecimento é um amor doente. E a doença, muitas vezes, é da vaidade. O indivíduo, ele se sente necessitado a ser prestado a atenção daquilo que ele faz. É a doença. Então, é Jesus fazendo a cura em nós através do momento em que nós passamos a reconhecer que nós necessitamos de fazer o trabalho, mas sem título de reconhecimento. Porque a nobreza está justamente nisso, na humildade e no fazer com o coração. A cura da filha da mulher sirofenícia. Tem um livro do Djalma Margolo, que eu acho assim extraordinário, que vai falar sobre a cura da filha da mulher sirofenícia, que a filha estava com dificuldade de perturbações. Isso aconteceu após o desencarne do pai. Muitos achavam que era até o pai que era o obsessor, mas não, o pai era um espírito elevadíssimo que havia desencarnado por causa da peste que ocorreu na região da Sirofenícia, e ele, como Eurípides Barçabufo, se envolveu de maneira tal para socorrer as pessoas que ele acabou contraindo a moléstia e desencarnou. Então eles achavam que era o pai que a perturbava, mas não era, era um outro espírito obsessor. O pai, muito pelo contrário, é que vai falar para a mãe, através de um sonho, de um desdobramento, que Jesus estaria passando e que ele seria reconhecido porque estaria sendo acompanhado por 12 discípulos na região da Sirofenícia. E aí ele fala: vai persistentemente, pede a ele para que cure a nossa filha, e ele vai curar. Ele é o enviado dos céus, ele é daquele que nós estamos aí acompanhando, não obstante não fossem judeus,
tinham conhecimento das profecias. E aí ela vai, insistentemente gritando, de maneira tal que os discípulos ficam perturbados com aquilo, porque Jesus parece não dar atenção, e era tudo proposital. E aí ele fala, Senhor, olha essa mulher, fala para ela pra calar, Senhor, ela está perturbando, está gritando atrás da gente. E ela, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. E aí Jesus fala assim, eu não vim senão para as ovelhas esgarradas da casa de Israel. Aí ela fala, mas os cachorrinhos comem das mesas que caem ou que sobejam dos seus senhores. Aí Jesus fala, nossa, olha aí, como o centurião. Que mulher de fé extraordinária. Ela se considera, porque eles eram considerados como cãos. Pela vivência orgulhosa do povo israelita, os remanescentes israelitas, o povo judeu, né? Os gentios eram considerados como cachorrinhos. E ela, então, humildemente, ela fala, mas a gente se alimenta daquilo que sobeja da mesa dos seus senhores. E Jesus fala, nossa, mais uma daquelas de uma fé extraordinária, que fala assim, seja segundo a sua necessidade, a sua vontade. E quando ela volta para casa, a filha realmente estava curada. O nome dessa mulher sirofenícia é Estéfanas de Quios, e a sua filha, Astária. Depois elas querem saber mais sobre Jesus, pela cura que acontecera. Ela vende todos os seus bens e passa a acompanhar, e vai lá para a região da Galiléia acompanhar Jesus. Inclusive vivenciou até o dia da crucificação, que foi um processo extraordinário, né? Que ela acompanha, e a filha e ela caem depois da crucificação enfermas, acometidas de uma febre súbita, até que Jesus, no processo da ressurreição, surge e elas despertam com a imposição das mãos de Jesus. Senhor, nós tivemos um pesadelo, o Senhor tinha sido crucificado. E ele vai dizer para ela, não aconteceu e eu aqui estou, no processo da ressurreição, né? Então, Jesus é esse ser que, além do cego de Jericó, curou vários cegos. Miramês vai dizer que Jesus curou mais de 70 leprosos. A gente vai ver lá a cura dos 10 leprosos, a cura de um leproso, dos 2 leprosos, de acordo com as citações do Evangelho, mas nem tudo que Jesus realizou foi compilado, escrito. Por isso que João fala que se tudo que Jesus realizou fosse escrito em livros, o mundo não contentaria de ensinamentos. Nem naquela época, nem na atualidade. Por isso que a medida da nossa assimilação é que as coisas vão ser trazidas pela espiritualidade. Quantas obras a gente vai recebendo aí através de mãos abençoadas, e a primordial para mim é a de Chico Xavier, de feitos que Jesus realizou e continua realizando, né? O cego Bartimeu, as coisas que foram realizadas em Jerusalém. Gente, foi tanta coisa. O nosso tempo vai caminhando e a gente vai ficando na empolgação aqui, né? Uma das primeiras curas que Jesus faz no seu messianato é logo depois do advento maravilhoso lá da transformação da água em vinho, lá nas bodas de Canaã. E aí Pedro então convida Jesus para ir para a casa dele. Chega lá, a sogra está enferma. Ela estava muito enferma e Pedro tinha um amor muito grande pela sogra, que é coisa rara, né? Não tão rara, eu conheço muitas pessoas, né, que dizem que a sogra é realmente uma mãe. O meu filho, por exemplo, no Brasil, eu falo para ele, meu filho, você não tem um sogro e uma sogra. Você não tem um sogro e uma sogra, você tem mais um pai e uma mãe, porque eles são maravilhosos para ele. E ele realmente reconhece isso. É um amor tão grandioso do sogro com ele, que meu filho é faixa preta de jiu-jitsu. O sogro foi lutar jiu-jitsu para poder estar mais perto dele. Então vocês vejam que coisa, né? É uma coisa extraordinária isso. Mas aí, nosso tempo ali já vai se esgotando, e teria muita coisa para falar. Nós vamos percebendo que foram muitas as curas que Jesus realizou, vai realizar, vai continuar realizando. Muita coisa a gente tem para pesquisar em torno disso no Evangelho, na Bíblia e com a doutrina espírita, né, desses feitos maravilhosos, extraordinários. Mais uma coisa que Hahnemann traz, muito interessante, né? A questão do similia similibus curantur. Semelhante se cura com semelhante, ou semelhante atrai o semelhante para o processo da cura.
Então, quando a gente está convivendo uma determinada situação difícil, tem uma patologia, muitas vezes que não é física, mas é comportamental entre o convívio das pessoas. Não é por acaso. É ali, através de gotas homeopáticas da paciência, da resignação e da renúncia, que a gente vai solucionar para obter a cura, né? Agora, não briguem comigo, vamos conversar com Jesus, porque Ele é que precisa, através de todos os médios, de todos os tempos. Muito obrigado, muita paz e alegria a todos, que nós tenhamos sempre motivação da compreensão dos ensinamentos de Jesus, que na realidade é o receituário da cura definitiva para os nossos espíritos no futuro. Muito obrigado, muita paz e alegria a todos.